Olá, turminha do quinto ano da Rede Municipal de Educação de Picos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos trabalhar com o tema conjunção e conectividade. E vamos perceber a importância dessas palavrinhas para a compreensão, para a harmonia entre as palavras de um texto. Então vamos começar com a leitura de um conto, A Boneca Guilhermina, e vamos identificar alguns conectores, algumas conjunções importantes para a compreensão da leitura. Vamos começar dizendo que esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também, faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou água para ela. Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. Então, vimos aí em destaque duas palavrinhas. Corresponde à conjunção. Uma conjunção, ela faz conexão entre palavras em um texto e dão algumas ideias. Nesse caso aqui, é uma ideia de contradição, porque além de ligar, contradiz um termo a outro. Vamos para o exemplo retirado do texto. Quando diz assim: na hora de dormir, reclama um pouco. É um fato. Mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Então, o mas liga elementos contraditórios. Uma hora reclama, outra hora dorme. Vamos compreender mais a partir de outro exemplo. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo, mas quando ela chora, eu não aguento. Outro elemento contraditório, permeado pela conjunção mas. Vejam só, uma hora ela está dentro do armário de castigo, outra hora ela se arrepende quando diz eu não aguento. Então há uma contradição do comportamento da dona da boneca. Esta contradição é ligada pela conjunção mas. Mas não só tem esta conjunção contraditória, não. Existem outras. Vamos substituir o mesmo exemplo com outro trecho, com outra conjunção, aliás. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo, no entanto, quando ela chora, eu não aguento. Veja que a conjunção foi substituída por no entanto. No entanto, não houve mudança no sentido da frase. Vamos para outro exemplo de conjunção, agora com porém. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo. Porém, quando ela chora, eu não aguento. Mas, porém, no entanto, apresentam ideias de oposição. E também temos a conjunção entretanto. Vejam só. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo. Entretanto, quando ela chora, eu não aguento. Então, turminha, observamos aqui 4 conjunções que expressam ideias de oposição. Essas conjunções, contextualizadas aqui na leitura do trecho, são classificadas como conjunções adversativas. Vale relembrar que existe uma palavrinha na língua portuguesa que parece muito com a conjunção mas e causa alguma confusão tanto na escrita como na fala. É a palavrinha mais. O mas nós já sabemos do que se trata. É uma conjunção adversativa que dá aquela ideia de contradição entre termos de um trecho. E o mais, não quer dizer isso não. O mais pertence à classe dos advérbios e dá a ideia de intensidade, bem relacionado mesmo à quantidade. É só você relacionar mais com menos. Vamos para um exemplo. Ela é inteligente, mas
não fez a atividade. Veja um elemento de contradição. Inteligente, mas não teve interesse em realizar a atividade. Outro exemplo, agora com mais. Ela mostrou ser mais inteligente quando fez a atividade. Veja que aqui houve um elemento que intensificou, um elemento que realçou uma quantidade, que é o significado de mais. Prestem bem atenção à diferença entre mas e mais. Agora vamos observar alguns elementos muito importantes também para o gênero do conto. São algumas expressões. Aqui neste exemplo, expressões que remetem ao tempo. Veja só a leitura. Na hora de dormir, reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes, ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Essas expressões aqui vão dar ideia de tempo. Aqui, na hora de dormir, um tempo bem pontual, um tempo determinado. Quando diz no meio da noite, também. Quando diz mas depois, quero chamar a atenção de vocês que, embora observamos aqui a conjunção mas, como ela vem acompanhada do elemento depois, ela não tem sentido contraditório aqui. No caso, ela terá o sentido de tempo, graças à companhia que ela tem aqui da palavrinha depois. Então, é muito importante também você perceber e identificar quando isso acontece. Agora vamos para algumas características do conto A Boneca Guilhermina e aproveitar para revisar a aula passada. Vejam só, vamos identificar o enredo, os personagens e também o tempo e espaço do conto que acabamos de realizar a leitura. Vamos lá. Qual o enredo do texto? A Boneca Guilhermina. Bem, a história conta fatos do cotidiano que acontece entre uma menina e sua boneca. Este é o enredo da história. Quais são os personagens? A própria menina e a sua boneca. E o tempo e o espaço. Através da leitura de algumas expressões, identificamos o tempo. Parece ser no meio da noite. E o espaço, o ambiente. Também provavelmente dentro do quarto da própria menina. Vamos identificar também o narrador. Quem conta a história da boneca Guilhermina? Já sabemos que é a própria dona da boneca. Ela é a narradora do texto. Mas ela é a narradora observadora, ela é personagem ou ela é um narrador onisciente? Vamos relembrar. Ela apenas observa e conta a história, ou ela participa da história, ou ela não participa da história, mas ela sabe de tudo, inclusive do pensamento da menina e da sua boneca. Então, observador, personagem ou onisciente? Narrador personagem, porque a dona da boneca conta a história e também participa dela. Viu só? Então, turminha, obrigado pela atenção. Prestem muita atenção às orientações de seus professores e aguardo vocês na nossa próxima aula.